Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela televisão espírita, nossos votos cordiais de muita paz. O notável teólogo e filósofo dinamarquês Kierkegaard asseverou com propriedade que louco é todo aquele que perdeu tudo, menos o direito de ser respeitado. Esse conceito audacioso do eminente mestre merece consideração em qualquer época da humanidade, particularmente nos dias odiernos, quando consideramos a problemática da saúde mental e os grandes desafios da existência humana. Em uma análise acadêmica, a loucura é uma disfunção cerebral que tem vários fatores que contribuem para que se apresente. Existem aqueles fatores de natureza endógena, interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas e aquelas exógenas, externas, que são chamadas vulgarmente eventos de vida, problemas familiares, desafios econômicos, dificuldades emocionais, a ansiedade, o medo e a solidão. Os estudiosos, portanto, das chamadas psicopatologias, mantêm esse quadro para asseverar que a realidade dos distúrbios mentais tem uma procedência de natureza orgânica. Nada obstante, graças à evolução do pensamento espírita e às extraordinárias conquistas da ciência moderna, hoje a Sociedade de Psiquiatria nos Estados Unidos assevera que o transe mediúnico merece a mais cuidadosa avaliação dos estudiosos do comportamento na saúde mental. E mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde, analisando o que é saúde, estabeleceu, para surpresa, que saúde não é falta de doença. A saúde é resultado de 4 fatores que se conjugam: bem-estar fisiológico, equilíbrio psicológico, harmonia socioeconômica e bem-estar espiritual. Por fim, esse órgão mundial de saúde reconhece que a criatura humana não é somente o binômio mente-corpo, mas há uma realidade de natureza transcendental, que é o espírito imortal. Esse preâmbulo para fazermos uma análise breve a respeito dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Nos anais da medicina psiquiátrica há um fato muito curioso. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, destacou-se um homem especial. Era um sacerdote francês, Padre Duarte. Esse homem foi condecorado com as mais elevadas distinções que a França jamais oferecera a uma entidade não militar. Porque o Padre Duarte dedicou a sua vida durante aqueles 4 anos de guerra
ao campo de batalha. Ele saía do fragor das lutas, atendendo àqueles que haviam sido vítimas de bombas, de petardos, de acidentes, de tragédias. Na sua condição de pastor religioso, oferecia a extrema unção aos moribundos, dava palavras de conforto aos enfermos, mas não se detinha apenas no lado da França. Havia uma chamada linha Maginot, que separava a França da Alemanha. Ele atravessava a linha de combate para ajudar também os chamados inimigos. Para eles, eram todos criaturas humanas. Não importava a nacionalidade. E por essa razão, ele foi considerado a mais notável presença durante a Primeira Grande Guerra. Apesar do esforço notável desse sacerdote católico, ele tinha um conflito psicológico. Ele achava que a guerra era resultado da sua inferioridade. E durante a noite, antes do repouso, se viciava-se, aplicava-se surras, lenhava o corpo em mortificações para apaziguar a misericórdia divina. E os estudiosos do comportamento asseveravam que o padre Duarte, apesar de ser uma personagem extraordinária, era um psicopata. Mas logo depois, a Sociedade Psiquiátrica esteve examinando uma citação do célebre filósofo Rousseau. Rousseau contava que teve um amigo que se apaixonou por uma jovem bailarina do Teatro da Ópera de Paris. E é porque a jovem não desejasse casar-se com ele, entrou em melancolia e durante um largo período esteve no transtorno de natureza psicótico, maníaco, depressiva, como chamavam na época. Hoje seria um transtorno bipolar da afetividade. Então, ele era um psicopata. Mas também, esses mesmos estudiosos assinalaram que um admirável homem, jovem ainda, apaixonou-se por uma verdadeira diva. Ele era músico, era compositor romântico do tempo de Chopin e de outros. E quando ele foi pedir em casamento a sua eleita, o genitor da jovem negou-lhe a mão para o matrimônio. Ele então recorreu à igreja para tornar-se sacerdote. E o seu confessor constatou que ele não tinha vocação religiosa. Aquilo era uma fuga por causa do conflito. Não lhe permitiu adentrar-se na ordem que ele pretendia. Ele foi para casa, deitou-se e durante um ano evitava qualquer contato com o mundo exterior. Não saía da cama, numa depressão profunda, até o dia que a sua mãe, revoltada com aquela situação, que se colocava, abriu a porta e a janela, e ao entrar a luz e o ar, ele levantou-se, recuperou a lucidez, e foi anotado que Franz Liszt, apesar de ser um gênio, havia experimentado transtorno de conduta por um largo período por causa da afetividade mal atendida. São variações do quadro psicopatológico em algumas criaturas humanas. E os estudiosos prosseguem. Refere-se, por exemplo, que uma jovem na cidade de Gadara, na Itália, recusava-se à alimentação. Durante 21 anos, ela nutria-se com copo, com leite,
ou um copo com sumo de laranja, às vezes, no máximo, 2 vezes ao dia. E eles acreditavam que se tratava de uma farsa. Levaram-na ao hospital, internaram-na em uma habitação, e ela continuava nesse jejum peculiar. E mais curioso, todas as sextas-feiras, o corpo abria-se nos estigmas do Cristo, as chagas nas mãos, nos pés, a testa abria-se em feridas, e também o peito. E eles estabeleceram que deveria ser uma farsa. Colocaram-na em um quarto absolutamente escuro, no qual ela não teria a menor ideia do dia ou da noite. Nada obstante, quando chegava a sexta-feira, ela abria o corpo com os estigmas do Cristo. E eles diagnosticaram que ela era portadora de uma esquizofrenia histérica. E se enganaram. Pela primeira vez, o diagnóstico não exteriorizava a realidade, porque a jovem estática de Gadara não era uma psicopata, era médium. E através do fenômeno paranormal da mediunidade, apresentavam-se esses fenômenos que se repetiram na história em muitos místicos, quais, entre outros, Francisco de Assis e outros. Então estamos diante de uma variante dos quadros psicopatológicos. Mais adiante, nós iremos ver Voltaire, um dos pais da enciclopédia. Aos 82 anos de idade, Voltaire foi levado à loja maçônica Nove Irmãs. Ele era tido como ateu. E na loja maçônica Nove Irmãs, em Paris, ele recebeu o título de Grão-Mestre 33, o grau mais elevado. Foi-lhe concedida a palavra, e para surpresa geral, esse homem venerando da cultura francesa e universal, disse ipsis verbis: eu não creio em Deus, no Deus que os homens fizeram. Eu creio no Deus que fez os homens, que é bastante diferente. E relatou uma série de acontecimentos na sua vida. Particularmente, ele teve uma obra notável chamada Henriade, mas essa obra ele escreveu dormindo enquanto sonhava. É evidente que se trata de um fenômeno paranormal, da psicografia. Estamos diante, portanto, de um fenômeno mediúnico. O Deus que os homens fizeram é o Deus de Israel, não é o Deus da humanidade. É o Deus que marcha à frente dos exércitos, não é o Deus do amor, referido por Jesus. Mas o Deus que fez os homens é o Deus de misericórdia, o Deus ilimitado, que os espíritos traduziram como a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Não é um Deus elaborado, com as características antropomórficas. É esse Deus totalidade que abarca o universo grandioso nas suas aproximadas 200 bilhões de constelações. Mas se continuarmos a análise, iremos ver, por exemplo, que Tartini, um grande compositor italiano, escreveu uma ópera dedicada ao diabo. E quando lhe perguntaram como escreveu, ele disse: sonhando. Eu deitava-me a dormir e sonhava, e depois escrevia, demonstrando que o sono do cérebro não impede o espírito de pensar. E mais adiante, nós vamos encontrar
em um dos mais belos escritores franceses, que nos deixou um legado acadêmico, Cartas do Meu Moinho. Ele dizia que ao escrever essas cartas e cartas a Júlia, fazia-o enquanto estava dormindo. São fenômenos, portanto, paranormais. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, coube a tarefa extraordinária de asseverar que nem toda loucura é loucura. No capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, Ekissara, esse extraordinário pensador e cientista francês, que é o emérito codificador do Espiritismo, nas casas hospitalares, portanto, dos manicômios da época, nem todos aqueles loucos eram realmente loucos. A maioria deles era portadora de obsessões. E estabelece que a obsessão pode ser considerada uma manifestação patológica, porque tira o indivíduo da sua normalidade, do equilíbrio. E demonstra que a linha divisória entre o fenômeno psicopata e o fenômeno obsessivo é muito tênue. Não se pode dizer com facilidade se o indivíduo está no transtorno de natureza psiquiátrica ou se ele se encontra no transtorno de natureza obsessiva. É clássico na psiquiatria o indivíduo que tem visões, que tem audição, está em delírios esquizofrênicos. Pelo Espiritismo, esse indivíduo está numa faixa vibratória que lhe permite entrar em sintonia com acontecimentos dentro de uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E através das terapêuticas espíritas, do passe, da água fluidificada, da doutrinação das entidades perturbadoras, o indivíduo recupera totalmente a razão. Examinemos a minha própria experiência. Aos 4 anos de minha idade, numa família profundamente católica, fui acometido de uma visão especial. Apareceu-me a minha avó desencarnada e, através de mim, manteve um contato com minha mãe. Era para mim um fenômeno natural. Nessa idade, a criança não tem discernimento. E ela me dizia: diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha, sua avó. E como eu não sabia o que era a avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós haviam desencarnado, minha mãe ficou surpresa. E por que ficou surpresa? Porque ela nunca havia pronunciado o nome da própria mãe. E por que não? Porque quando ela nasceu, a mãezinha morreu de infecção puerperal 21 dias depois. E ela foi criada por uma irmã mais velha. Oficialmente, a nossa avó seria a nossa tia. Naquela confusão que se estabeleceu na família, porque eu havia, apontava, dizia, fui levado até a minha tia. E a minha tia perguntou: mas como é que é essa mulher? E uma criança de 4 anos e meio, naquela época, em 1931, para descrever, foi um verdadeiro desafio. Porém, na minha memória, ficaram alguns fragmentos. Eu me recordo da indumentária longa, de algo amarrado à cintura, que eu disse uma corda, e também de um pente muito grande, que mais tarde eu vim saber que era um pente sevilhano. Então minha tia perguntou: olhe bem para ela, o que é que você vê? E eu vi um tipo de broche, algo luminoso. Então minha tia disse: Ana, não há dúvida, é mamãe, porque foi um camafeu que eu lhe coloquei sobre o cadáver, no lado do coração. E minha tia perguntou: o que ela está dizendo? Eu não me recordo o que aconteceu. A partir daí, eu passei a ter esse contato do paranormal com as entidades espirituais. E claro, fiquei uma pessoa psicopata. Todos acreditavam
que eu era um menino especial, porque brincava com crianças, corria. Havia um índio guarani que se chamava Jaguaraçu, com a minha idade, que crescia na razão direta em que eu crescia. E é claro que a família ficava penalizada, porque eu era perfeitamente normal, estudava, era um filho tranquilo, mas tinha essas esquisitices. Então, por fim, a família acostumou-se. Até mais tarde, quando o irmão meu desencarnou, em 1944, eu estava com 17 anos. Eu me encontrava na rua e um amigo me disse: Divaldo, meu irmão acaba de morrer. Eu corri, ele estava caído sobre uma poça de sangue. Morrera com a ruptura de um aneurisma, portanto, asfixiado. E eu tive um choque tremendo. Saí a correr até a minha casa para avisar a meus pais. Naquela época, numa cidade do interior do estado da Bahia, não havia levantamento cadavérico, não havia necrópsia. As pessoas eram levadas para casa, fazia-se o velório, sepultava-se e acabou-se a história. Então meu pai veio buscar o filho mais velho, que morrera estranhamente no dia de São João, 23 de junho, e levou-o para sua casa. Meu irmão era casado, morava quase que fronteiro à família, a meu pai, minha mãe e aos seus irmãos. Então eu cheguei no estado de trauma, sentei-me. Nossa casa era muito grande e nós éramos uma família extensa. Era uma mesa longa, 2 bancos. Meu pai sentava-se numa cabeceira, minha mãe na outra, e a família ao lado dos bancos. E eu sentei-me, e ali deixaram-se passar os minutos do entardecer, às 8 horas da noite, mais ou menos, eu naquele estado de choque. Então minha mãe disse, muito angustiada: meu filho, o cadáver do seu irmão já veio. Vamos orar o ofício de Nossa Senhora, que se celebravam naquela época nos velórios, talvez até hoje, não sei. Então eu quis levantar, não pude. Fiz uma outra tentativa, não pude. Era como se da cintura para baixo eu estivesse chumbado ao banco. Na terceira tentativa eu disse: mãe, não sei o que passa, eu não consigo me levantar. Ela estava muito angustiada, aproximou-se de mim e me disse: não é hora de você arranjar as suas coisas, e me puxou. Quando me puxou com força, eu tombei, porque as pernas não atendiam ao meu controle mental. Ela ficou assustada e repreendeu-me: levante-se, o que é isso? Eu digo: não posso, sinto um frio tremendo, não posso. Ela correu e foi chamar meu pai. Então levaram-me ao leito e a partir daí eu fiquei com uma problemática. Não conseguia ficar de pé. Era a sensação de uma cãibra e os membros inferiores sempre frios com uma ligeira sudorese. Foi chamado o médico. Naquela época era um médico clínico, era o único da cidade. Ele me olhou demoradamente e na sua linguagem falou aos meus pais: é um problema de trauma. Se ele tomar um choque, ele fica bom. Claro, meus irmãos eram muito inteligentes e levaram ao pé da letra a palavra choque e me aplicaram todos os choques possíveis. E eu não consegui naturalmente levantar-me. E assim fiquei, daquela noite de 23 de junho até o dia 5 de dezembro do ano, ali à cama, encostado em travesseiros pesados, sem poder locomover-me. Nesse ínterim, chegou à cidade de Feira de Santana uma senhora que era médium, e eu tinha uma prima que adorava consultar as bruxas, como eram chamadas então. Minha prima desejava casar-se. Esse era o motivo das suas consultas. E é quando ela sabia que havia uma entendida, uma feiticeira, uma bruxa ou qualquer, apesar de não crer nessas coisas, ela ia consultar. E foi consultar a senhora que chegava da capital,
uma auréola de muita fama. Mais tarde ela me contaria que foi à residência em que estava hospedada a dama e perguntou-lhe diretamente: diga-me, por favor, se eu vou casar ou se eu não vou casar. Naquele tempo era muito importante casar. Hoje é muito importante divorciar. Ela então olhou para minha prima e disse sorrindo: minha filha, o importante não é casar ou deixar de casar-se. O importante é ser feliz. E você pode ser feliz no matrimônio ou fora do matrimônio. Era a primeira vez que alguém falava com sensatez para minha prima, que ficou encantada com a senhora. E a consulta demorou-se por 2 horas, 3 horas, ao fim das quais minha prima disse: senhora, sei que ele vai cobrar um alto preço, porque eu praticamente tomei toda a tarde. A senhora sorriu e disse: mas minha filha, eu não cobro nada, mas a senhora não é média, como chamavam na época. Ela disse: sim, eu sou médium, mas eu sou médium espírita. E os espíritas não cobramos nada. Mas a senhora perdeu 3 horas comigo? De maneira nenhuma. Eu as ganhei, porque toda vez, quando nós falamos sobre o bem, fazemos um investimento. A esse investimento nós chamamos caridade. Caridade não é somente dar coisas, objetos, roupas velhas, aquilo que não serve mais. É também a atenção, o perdão, a bondade, a gentileza. Caridade moral. Minha prima foi tomada de espanto e perguntou: e a senhora faz a caridade? É a base do espiritismo, minha filha. A senhora visitaria um primo meu que é muito doente? Com o máximo de prazer. Então eu poderia marcar para amanhã, às 4 horas da tarde, eu vou avisar a minha tia, com todo prazer, se você vier me buscar, porque eu não conheço nada aqui na cidade de Feira de Santana. Minha prima correu naquela tarde e falou à minha mãe, eu não sabia de nada, e estava lá no quarto como inutilizado. Eu me detinha a ler. Então minha mãe, a Luío, concordou imediatamente. E no dia seguinte, às 16 horas, dia 5 de dezembro, adentro do seu quarto, minha mãe, a senhora estranha e a minha prima muito agitada. A senhora entrou simpática, porque todo médium espírita é muito simpático. Não sei se já notaram. Ela entrou sorrindo, gentil, olhou-me e diz assim: mas este menino, que tinha 17 anos, este menino não tem nada. Eu disse: tenho, sim, senhora. Porque naquele tempo os pais tinham dentro de casa um psicólogo para educar os filhos. O psicólogo ficava pendurado atrás da porta. E toda vez que o filho tinha uma crise, recebia uma sessão de psicoterapia. E ficava bom em alguns minutos e não tinha trauma. Hoje não tem mais esse psicólogo e todo mundo tem trauma. Mas quando imaginei que eu estava fingindo há 6 meses, me veio a ideia do que meu pai não ia fazer comigo. Ele tinha um psicólogo de 3 pontas de couro cru, que somente a vista já produzia efeito imediato. Eu então disse: senhora, eu sou muito doente, eu não posso ficar de pé. Ela sorriu e disse: não é, meu filho. Ele: mas essa velha nunca. Minha senhora, eu não posso levantar-me, esse eu sei, porque você é um obsidiado. Eu achei a palavra horrorosa, mas não sabia o que era. Então eu perguntei: mas eu sou o quê? Obsidiado. Isto é, você é vítima de um espírito que ele está transmitindo essas sensações. Esse espírito acoplou-se na base do seu cérebro e está controlando os movimentos dos membros inferiores. Mas não é por mal, é por ignorância, porque você é médium. Esse espírito é o seu irmão José, o que é apenas encarnado. Eu disse: mas como é que a senhora sabe? Porque eu estou a vendo. E descreveu meu irmão com uma riqueza de detalhes que talvez eu não lograsse fazer.
Eu fiquei espantadíssimo e disse: senhora, mas meu irmão já morreu. Ela disse: exatamente. E como você é médium, é semelhante a uma barra de aço. Você é um imã que atrai quaisquer metais. Não viu, por exemplo, quando o imã atrai pedaços de ferro? O médium é um imã. Como você ainda não tem defesas, ele, ao morrer, angustiado, você aproximou-se e acoplou você e lhe transmitiu essa sensação. Mas você vai ficar bom agora. Mas como é que a senhora sabe de tudo isso? Porque eu estou a vendo. Mas eu também o vejo, porque você é médium. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque até ali eu era um lobo solitário, agora eu tinha companhia. Éramos dois, é mais agradável do que ser. Então ela me olhou com uma ternura que nunca eu esqueci e me perguntou: você sabe orar? Eu era muito presunçoso, porque eu era sacristão, eu era o coroinha, celebrava com o padre. Eu disse: minha senhora, eu sou muito católico e sabe orar? E eu disse: rezar, sim senhora. Ela disse: aí está a diferença. Rezar é dizer palavras, repetir palavras memorizadas. Orar é abrir-se a Deus e desnudar-se, para que Deus preencha o nosso vazio com a sua misericórdia. Vamos orar? Eu disse: senhora, então feche os olhos, que eu lhe vou aplicar um passe. Eu não sabia o que era. Então eu não fechei os olhos totalmente, fechei mais ou menos, para ver o que ela ia fazer. E comecei a orar. Ela cercou-se, descendeu as duas mãos, e no momento em que ela começou a fazer os movimentos rogativos, como se estivesse tirando uma teia de areia de cima de mim, ou uma névoa, com muito equilíbrio, eu vi que suas mãos iluminaram-se, e que gotículas de prata caíam sobre mim, e me produziu uma sensação de ar refrigerado. Então automaticamente eu cerrei os olhos e tive uma sensação de elevador que desce. Ela continuou os movimentos, que eu não vi como termina, e depois de 2 a 3 ou 4 minutos, ela me tocou no ombro e disse: os bons espíritos já afastaram o nosso irmão José. Pode levantar-se. Você está curado. Eu disse: mas não é possível. Eu estou da mesma forma. Levante-se, que você está curado. Eu disse: mas se eu levantar, eu caio. Ela disse: levante-se. Eu não era nada teimoso. Então eu repeti: se eu levantar, eu caio. Minha mãe era uma senhora baixinha, e mulheres baixinhas são terríveis. As mulheres altas não. As mulheres altas são muita tempestade e pouca chuva. As pequeninas começam chovendo, depois é que vem a trovoada. Minha mãe pôs a mão na cintura e falou bem suave: de levante. Eu disse: mãe, levante. Eu caio. Caia. Mostre a ela que você é um menino bem educado. Porque antigamente nós respeitávamos aos pais. Hoje os pais têm o medo dos filhos terrível. Então eu me dei conta que ou eu levantava, ou eu levantava. Eu correi nos quadris, e quando os pés bateram no chão, uma sensação do pós-cãibra, quando os vasos periféricos vão ficando irrigando, eu senti aquela onda de calor, oscilei, e a senhora disse: vá até ali. Eu fui andando. Volte. Voltei. Estava andando. Então eu me balancei, senti os meus membros que me pareciam mortos. Abracei-me com minha mãe demoradamente. Choramos de alegria. A senhora permaneceu suavemente alegre, mas sem muita emoção. Então minha mãe disse: muito obrigado. Como é o nome da senhora? Ana. É o mesmo nome de minha mãe. Ela disse: então somos xarás. Muito obrigado, dona Ana. Meu filho já está curado. Eu disse: não, senhora. Agora acabamos de ganhar o primeiro round.
mas a luta continua. Porque a mediunidade é uma faculdade da alma, que o corpo reveste de células para o fenômeno mediúnico. Ele vai necessitar de dedicar toda a vida na educação da mediunidade, que não termina de um para outro momento. E minha mãe, que tampouco entendia de nada, perguntei: como será? Indo à sessão espírita. Hoje mesmo é dia e ele deve ir. Era uma sexta-feira. Então ele disse: aonde? Na sessão espírita. Eu digo: eu não vou. Por que não vai? Porque eu sou católico. E eu sei que o demônio está lá. E ela disse: como você sabe? Todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico. E não era. É lógico. E então eu disse: mãe, eu não vou. A velhinha me olhou e disse assim: vai. E fui. É claro que quando dizia vai, já estávamos a caminho. Quando nós fomos, era num lugar afastado da cidade, no bairro periférico, às escuras. E eu esperava encontrar Satanás, um bode preto embaixo da mesa, com coisas equivalentes. Como eu era muito católico, eu peguei o meu terço, coloquei no bolso, porque Satanás aparecesse, eu exorcizava. E fui pensando em encontrar a ralé da nossa sociedade. Quando nos adentramos, eu tive a primeira grande surpresa da minha vida espírita. Ali não estava a ralé, ali estava a zeladora do altar do coração de Jesus, que era minha colega. Eu olhei para ela e ela fez: calado. O que se passa aqui não se conta lá fora. Eu devia ser, é maçonaria. Eu devia ser grego. Quando eu olho para a direita, o notário da cidade. Adiante, o meritíssimo juiz de direito. Mais além, a primeira dama. Eu digo: Ave Maria, essa aqui é comunista. Essa aqui é uma célula comunista. Porque a ignorância é uma maravilha. Nada melhor do que ser ignorante. E eu fiquei imaginando as coisas mais arrepiantes. Era algum complô. Contra quem? Contra quê? Bom, sentei-me com minha mãe. E chegou o momento de começar a reunião. Naquela época, não havia o critério hoje estabelecido de educar o indivíduo antes de participar das reuniões mediúnicas. Eram grupos familiares que se reuniam e jaziam na sessão mediúnica. Eu fiquei apavorado, segurei o terço, quando o notário da cidade, que era muito conhecido, falou: vamos iniciar a reunião. Disse: agora. Pus a mão no bolso, peguei o terço, segurei a cruz, e ele levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas. A mais linda oração que até então eu jamais tinha ouvido. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mas isso não podia ser coisa satânica. Então eu olhei para o homem e vi que o homem se foi iluminando, como se ele fosse uma lâmpada de gás neon. E ele irradiava aquela luminescência e eu perdi os sentidos. Quando eu despertei, minha mãe chorava e me abraçava e me dizia: meu filho José voltou. Eu disse: de onde? Da morte. Mas onde? Falou pela sua boca. E eu disse: pobre de mãe. Na primeira sessão já ficou maluca, porque eu estava inconsciente, não sabia o que aconteceu. Assim foi o meu início. No dia seguinte, no sábado, é claro que eu fui confessar. E quando o sacerdote me viu andando, ele perguntou: Divaldo, você está curado? Eu disse: sim, Senhor. Quem o curou? Satanás. Porque eu era devoto do Sagrado Coração de Jesus. E tentei de tudo. Então, no final, o diabo manifestava. Fiquei bom. Fui honesto. E Satanás, digo: sim, Senhor. Mas que Satanás é esse? É uma média
que está aqui na cidade, que ele curou, mas é uma média que só fala em Deus, é estranho. Venha me contar. E eu fui confessar. Mas o meu desejo era dizer ao padre quem é que estava lá na reunião, apesar dela ter pedido um segredo. Contei-lhe tudo e disse: padre, tem tanta gente daqui conhecida lá na reunião, você não imagina, esperando ele perguntar quem é, porque se eu delatasse era pecado, e se eu silenciasse era pecado. Ele disse assim: ai padre, é tanta gente conhecida, mas ele não perguntou. E eu senti uma grande frustração. Muito bem, terminamos a confissão e ele disse: eu quero solto. E amanhã, a Eucaristia. Eu disse: o que é que eu faço, padre? Porque a senhora mandou eu voltar na próxima sexta-feira. Ele disse: vá, até ficar bom. Porque Satanás tem muitas tramas. Ele deseja afastá-lo de Deus. Então você vai, quando ficar radicalmente curado, você larga. Ele diz: mas não é pecado? É pecado. Você peca na sexta-feira, confessa no sábado. É assim eu fiz, todo mês de dezembro. E cada dia eu me sentia mais forte. Porque aquele senhor notário lia o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu que estava acostumado com o missal, que não entendia nada, porque era tudo em latim. Eu dizia tudo em latim, porque eu aprendi de memória, mas eu não sabia o que era. Como me atraíram aquelas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, na próxima reunião, foi lido o orgulho e a humildade. Eu nunca houvera escutado nada tão belo como essa mensagem do Evangelho. Então eu pedi para depois da reunião ficar lendo e fui me modificando interiormente. Por fim, no mês de janeiro de 1945, eu estava na sacristia para confessar-me, quando de repente eu vi entrar um espírito. Era uma senhora. Eu sentia uma sensação peculiar. Começava a tremer, as carnes tremiam, os músculos, como um desequilíbrio emocional. E logo vi uma sensação de frio e um calor, uma palidez. Ele disse: padre, eu estou vendo uma diaba. É uma mulher entrando na igreja. E achei um desaforo dela. E a sacristia era muito ousadia dessa demônia. Ele disse: como ela? Ele viu uma senhora baixa, gorda, o cabelo penteado para trás, com uma popa, com óculos, e ela está sorrindo. Imagina, Satanás sorrindo. Ele perguntou-me: olhe bem para o rosto dela, o que é que você nota de peculiar? Eu digo: eu noto uma verruga na parte superior do lado direito. Ele disse: não é o diabo, é mamãe, receba. Eu aí fiz o 13, de joelhos aos seus pés, e quando eu acordei, ele me abraçava e me dizia: meu filho, a igreja não condena as comunicações espirituais. Palavras textuais. A igreja apenas não recomenda, porque todos os santos foram médiuns. Todos os santos mantiveram contato com o mundo espiritual. Mas como se trata de algo muito delicado, de altíssimas responsabilidades, a igreja prefere proibir que os seus fiéis adentrem-se nesse emaranhado muito complicado. Mas você é médium e mamãe veio repreender-me, dizendo-me que estou enganando você, cometendo o crime de mentir para você, que a sua missão não é aqui, é no Espiritismo. A partir de hoje, não volte mais aqui à igreja. Eu tive um choque. Eu disse: mas padre, e para onde eu vou? Para o centro espírita. Mas eu não acredito de começo. Depois vai acreditar. Mas nós vamos ficar amigos. Porque quando você desenvolver a mediunidade, eu quero que periodicamente venha me dar passes, que eu também necessito de passes. Eu cheguei em casa choroso e narrei a minha mãe, que era a minha verdadeira confessora.
Eu disse: mãe, o padre expulsou-me da igreja. Por quê, meu filho? Porque disse que eu sou médium, que eu tenho que frequentar o centro espírita. Ela disse: louvado seja Deus. Até que enfim a sua mania de ser padre se acabou. Agora eu quero ver o que você vai ser no espiritismo. Foi assim a minha transição. Ora bem, eu era um psicopata. Mais tarde, fui trabalhar numa empresa autárquica na capital, porque aquela senhora, Dona Nanã, convidou-me para ir morar com ela na capital, para poder educar a minha mediunidade, já que na nossa cidade natal não havia uma instituição, naquela época, com as credenciais para orientar a mediunidade com segurança. E ela pediu a meus pais para que confiassem nela. Eu iria residir na capital, moraria com ela, trabalharia para a independência e ela me orientaria. Foi o anjo da guarda da minha existência, porque eu transferi-me para a capital e então comecei a trabalhar. Fiz um concurso e eu fui trabalhar como servidor público. E Dona Nanã foi o anjo bom que me educou a mediunidade. 2 reuniões por semana de estudo, o Evangelho no Lar, o estudo sério da obra de Allan Kardec, a vivência e a criação de uma instituição que nós chamamos Centro Espírita, caminho da redenção, para ser a estrada da nossa redenção. Mas a mediunidade continuou e as agressões do mundo espiritual inferior. Eu estava, portanto, agora em trânsito de uma doutrina para outra, que tinham ambas a presença de Jesus Cristo, porque sou apaixonado. E então, ao trabalhar, eu fui colocado para atender os clientes que chegavam ao balcão. E muitas vezes, com a mediunidade aflorada, eu não sabia quem era encarnado e quem era desencarnado. E isso me criava embaraço. O meu chefe era muito intransigente. E muitas vezes eu estava trabalhando, quando alguém chamava Divaldo, eu levantava, ia até o balcão e conversava. Meu chefe parava, ficava me olhando, e quando eu voltava ele dizia assim: estava atendendo a quem? Eu digo: ao senhor. Qual senhor? E eu estive a ponto de ser demitido. Então ele disse: Divaldo, eu não posso entendê-lo. Você é uma pessoa de dupla personalidade. Porque você é normal e você é anormal. Você é saudável e você é louco, mas como é que você fala com quem não existe? Ele disse: eu não sei, mas não existe para o senhor, para mim existe. Então ele me encaminhou ao serviço médico. E eu fui mandado ao psiquiatra. Fui ao psiquiatra alegre da vida, porque eu me vi livre dessas coisas. E havia espíritos amigos que me dialogavam, um relacionamento muito grande, com espíritos perturbados, materializados, espíritos generosos, porque eu estava no trânsito. Então eu fui, cheguei ao 13º andar, no edifício no centro da cidade, levando o documento da licença médica para fazer o tratamento psiquiátrico. E o psiquiatra me olhou e perguntou: qual é o seu caso? E ele disse: eu não sei. É que eu vejo os mortos. Então você vê que já morreu. Já, se eu vejo, agora mesmo estou vendo o seu pai. E como é meu pai? Eu disse: meu pai. Isso, coisa curiosa. Você deve ser telepata. Mas por que telepata? Porque você está pescando as informações na minha mente. Porque meu pai já morreu. Eu digo: é isso que ele está dizendo. Já morreu no dia X do ano tal. O médico disse: você ouve também as vozes de Deus? Senhor, bem contente. E disse: alucinação visual, alucinação auditiva. Deite aqui nesta mesinha. Eu então deitei tão contentinho que eu sapato. Quando eu estava deitado, chegou um espírito amigo meu e disse assim: corre, porque ele vai aplicar-te um eletrochoque, que era a terapêutica da esquizofrenia. Corre! Eu então vai aplicar o quê? Um eletrochoque. Ele está pensando que você é maluco. Eu peguei o sapato, desci 13 andares, como se fosse uma escada de 10 degraus,
e desapareci. A partir daí, eu contei ao chefe, narrei tudo, digo, eu não vou tomar esse negócio de eletrochoque, porque eu sou normal, mas Deus é de misericórdia. Uma colega minha, ouvindo meu diálogo com o chefe, ela disse, Paulo, eu não posso acreditar que os mortos aparecem. Eu disse, mas aparece, Joseta. Vamos então combinar. Toda vez que alguém chamado ao balcão, você olha para mim. Se for gente, balança a cabeça, você vai. Se não for gente, você não vai. Foi a minha salvação, porque mais de tempo fiquei bom. Quando alguém me chamava, eu, Joseta. Mas um dia a Joseta faltou. E eu perdi a minha velha dente. Alguém me chamou e eu fui. Quando eu estava dialogando no maior entusiasmo, o meu chefe acercou-se e perguntou, e agora, seu psicopata? Mas eu fiquei com tanta raiva dele me humilhar na frente do cliente. Eu disse, como psicopata? Com quem você está falando? Eu disse, com o senhor. Eu trabalhava no setor de seguros privados. O que é que ele quer? Ele veio mudar a beneficiária do seu seguro. Porque a beneficiária era a mulher dele que morreu. Ele casou em segundas núpcias e quer mudar o nome. E como é o nome dele? Eu perguntei, qual é o número da apólice? As apólices iniciavam em 120 mil. Eu perguntei e disse. Então meu chefe olhou bem para mim, foi ao arquivo de aça, abriu o gavetão e encontrou o processo. Então já ficou meio pálido. Levou o processo, como era o nome dele, estava certo. O nome da morta, estava certo. Mas Divaldo, não tem ninguém aí, eu não tenho nada com isso, ele está dizendo que essa Vivo da Silva estava tão materializado que desencarnou pensando em mudar o nome da beneficiária. Esse fato mudou completamente o meu chefe, que a partir daí passou a ser o meu médio vidente. Divaldo, quando chegar alguém, me pergunte. Então, quando alguém me chamava, eu dizia, chefe, quer dizer que a linha divisória é muito sutil. Até com o tempo, eu me acostumei de tal forma que já não me lembro. Vejo sem os ver, como aqui estamos vendo muita gente, mas focalizamos este, aquele ou aquele outro. É como irmos à rua e alguém pergunta, quem é que você viu? Ninguém. Vimos milhares de pessoas, mas não focamos. Ah, hoje eu vi fulano, mas você me viu Beltrano, esse grande, etc. Então as obsessões serão uma imensa página da saúde mental que só o Espiritismo pode equacionar. Porque o Espiritismo veio demonstrar que existe sim a loucura. É claro que existe. As altas cargas de sífilis, as problemáticas da sida, os transtornos decorrentes do mal de Hansen, as problemáticas cancerígenas, as manifestações perturbadoras da pressão levam o indivíduo a transtornos na área cerebral. Quando os neurônios deixam de produzir os neuropeptídeos, ou aqueles elementos que fazem as comunicações, responsáveis pelo nosso pensamento, e nos alienamos. Então a loucura fisiológica é conhecida do Espiritismo. Mas nem toda loucura o é, porque muitas vezes os espíritos maus, aqueles a quem prejudicamos em vidas passadas e nesta vida, conheço muitos exemplos de pessoas que foram prejudicadas nesta reencarnação, que desencarnaram e voltaram para vingar-se dos seus algozes. Então o mal que nós fazemos, a nós próprios nos fazemos. Como é o Espiritismo, a tarefa grandiosa de dizer que nós somos uma pessoa portadora de um sexto sentido, como denominava o professor Charles Richer, a mediunidade. Allan Kardec optou por dizer que a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana. E também demonstrou que na raiz
de todo e qualquer problema, o doente é o espírito, que transmite ao corpo as suas mazelas. Então, o maior tratado de higiene mental e de saúde integral é o espiritismo, porque ele vai na psicogênese das nossas necessidades e demonstra que, sendo nós espíritos endividados, imprimimos no corpo aquelas necessidades para a nossa evolução, mas também vai nos dizer que dispomos dos caminhos exuberantes para recuperar a saúde integral: a oração, a meditação, a reflexão profunda, as atividades da solidariedade, a prática do bem, da caridade, do amor, o perdão das ofensas. São as psicoterapias que nos libertam das nossas mazelas ancestrais e ao mesmo tempo fortalecem-nos quando estamos com as enfermidades orgânicas, porque a criatura humana é o seu pensamento. De acordo com o seu pensamento, a sua vida. Disse-me: o que pensas, e eu te direi quem és. Todo aquele que cultiva a ideia deprimente faz depressão. Todo aquele que cultiva a ideia positiva, otimista, goza de saúde mental, emocional. E toda vez quando formos atacados de qualquer problema, seja ele qual for, é a mente que vai controlar o nosso arquipélago celular. Uma das maiores autoridades médicas e imunologia é um notável cientista havaiano chamado Dr. Paul Pichon. Ele escreveu um livro fantástico que se chama A Memória das Células. Ele diz que as nossas células têm memórias, controladas pela memória total. Quando nós estamos com uma enfermidade, localizemos a mente no órgão enfermo e façamos uma visualização terapêutica. E as nossas células mudarão de ritmo, já que elas têm um ritmo de morrer ou multiplicar-se cada 28 a 32 dias. Quando há uma perda de memória, elas passam a multiplicar-se em 10, 12, 8 dias e nasce o tumor maligno, o câncer. Se nós conseguirmos concentrar na área afetada, estabeleceremos o ritmo, a vibração, e então a saúde que vem de Deus mantém-nos o equilíbrio psicofísico. Aí está a ciência médica dizendo que a maioria das doenças resulta do nosso comportamento e são psicossomáticas. Isto é, a nossa mente enferma o nosso organismo. Ciúme. O ciúme doentio produz úlceras gástricas. Por quê? Porque perturba o aparelho digestivo. Então aquela mente atormentada vai terminar em manifestações deletérias. As pessoas que se encolerizam com facilidade vão ter distúrbios do açúcar sanguíneo e dificuldades da pressão arterial, do aparelho respiratório. Então muitos problemas mentais refletem-se no comportamento de natureza fisiológica. Por isso que o Espiritismo é o maior tratado de higiene mental, de saúde. É o consolador que Jesus prometeu, porque veio nos ensinar a ter uma vida saudável. Eu já tive problemas cardíacos, como narrei aqui oportunamente, parada cardíaca, morte cerebral. E, no entanto, recuperei-me. Tive ameaças de câncer de próstata. E, através de visualizações terapêuticas, aqui estou com 85 anos e uma saúde de aço inoxidável. Porque não me permito abater nem com a dificuldade, nem com os desafios. Porque dificuldade e desafio são testes. Nós testamos as resistências através das dúvidas. Então, diante dos fenômenos psicopatológicos, fenômenos psiquiátricos, fenômenos obsessivos, tenhamos em mente que nós atraímos seres espirituais de acordo com a nossa onda mental.
Se eu ligar, por exemplo, aqui o canal X da televisão, eu terei uma emissora. Se eu ligar o canal Y, terei outra, o rádio. Então, se eu colocar a minha mente no ideal do Cristo, da solidariedade, da ação gentil, da misericórdia, eu sintonizarei com os espíritos elevados. Mas se eu tiver um mau hábito da queixa, e como nós gostamos de queixar-nos, não é verdade? Ai, que calor! Mas agora é natural que tenha calor. Em setembro sempre há calor na Europa. Então queixar não resolve, mas é uma maneira de desabafar. O que é de tão abafado? É só sair da rua, correr, tomar um pouco de ar e aparece o abafo. Então é necessário que nós tenhamos uma atitude positiva perante a vida. Quem recomenda é Jesus. Que nos amigos, que nos ajudemos, que sejamos solidários uns com os outros e gozaremos das bênçãos da saúde mental, da saúde moral, atingindo o clímax da saúde integral. Nesse momento, portanto, vamos levantar o nosso pensamento a Deus e suplicar a sua misericórdia para as nossas infinitas necessidades. Façamos uma pausa interior, cerremos os nossos olhos e digamos ao Senhor da vida que nos abençoe, radicalizando-nos as energias benéficas dos Espíritos nobres que aqui estão conosco para atender as nossas imensas necessidades. Que eles tenham misericórdia e abençoem a água que lhes expomos, fluidificando-a, para que ela adquira propriedades curativas e que nos transmitam energias de maneira coletiva nesse momento de prece, em que os nossos corações, tocados pela presença mágica da misericórdia divina, entrega-se em totalidade. Apiada-te de nós, amigo divino do ser que somos. Tu disseste que nunca nos deixarias a sós. Aqui estamos, pois, aqueles que te amamos e que procuramos seguir-te. Dá-nos o teu fardo leve e o teu jugo suave, para que continuemos como ovelhas mansas do teu rebanho. Dessa forma, suplicando de mercês em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, e dos Espíritos bons, deixamos-nos embalar pela suave presença dos Espíritos bons, preparando-nos para voltar aos nossos lares, ricos de alegria, de energia curadora, de saúde, de esperança e de paz. Que a tua misericórdia infinita tome conta de nós, hoje, amanhã e sempre, e assim